Graça e paz. Deus os abençoe de maneira sobrenatural, íntima e mais que especial. Que as bênçãos do Senhor se multipliquem de forma gloriosa sobre nossas vidas. Amém? Retomando aqui a live, prometo-lhes ser uma live muito dura, muito pesada. O Espírito de Deus está aqui bradando. Tá? Romanos 13. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores. Por quê? Não há autoridade que não venha de Deus. E as que existem foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Tem aí um contexto. Que era o imperador Nero. Perverso, né? Cruel. Calma. Nesse versículo 1º e 2º, o Nero ainda estava sendo benevolente, sob influência de Sêneca e Burrus. Aí chega lá e diz que toda autoridade, sem o contexto aplicado, é instituída por Deus. Aí você quer me dizer que os ditadores são instituídos por Deus? Sinto muito em dizer que não é. Deixa eu ler aqui a fonte. Foi um site. Eu não pretendo ser tão denso nas minhas informações, certo? Tá aqui da biblioteca bíblica.blogspot.com. A lealdade ao Estado era um tema literário padrão entre os escritores antigos. Aparece em listas e discussões ao lado de tratamento adequado de pais, idosos e amigos. Filósofos e moralistas geralmente escrevem sobre como os funcionários do governo devem agir, mas também escrevem sobre como os cidadãos devem se comportar em relação ao governo. Quando o povo judeu se sentiu reprimido por suas práticas étnicas e religiosas, a submissão às autoridades civis foi o exemplo de supremo de não resistência. Uma atitude que nem sempre alcançaram. Os zelotes, né? A gente lembra disso um pouquinho. Paulo está bem ciente de que apenas cerca de uma década antes de sua carta, a comunidade judaica foi expulsa de Roma. Possivelmente debates sobre a identidade do Messias que os cristãos judeus provocaram. O povo judeu tinha que se preocupar com a opinião pública, especialmente em Roma, onde a manutenção dos laços econômicos com a Palestina era vista com suspeita. Como muitas pessoas viam o cristianismo como uma seita minoritária no judaísmo, os cristãos tinham ainda mais motivos para serem cautelosos. Judeus e cristãos enfatizavam publicamente sua boa cidadania contra a calúnia popular de que eram subversivos. No versículo 2 de Romanos 3, olha o comentário aqui. Nero era o imperador dessa época.
nessa época. Mas ainda não havia começado a perseguir cristãos ou a reprimir outros grupos. Ele ainda estava sob as influências benevolentes de Sêneca e Burrus, em vez do Tigelino reprovado. Eu não sei se é assim que pronuncia. Tá? Nero sempre foi popular na Grécia, de onde Paulo estava escrevendo. Eu encerro aqui o detalhe. Eu poderia aqui sentar, ficar horas lendo aqui o material em português, inglês e espanhol que eu tenho acesso. Não vou fazer isso. Eu quero fazer lives dinâmicas e curtas, o mais curto possível. Vocês estão entendendo? Quando a gente estuda as Escrituras, a gente entende que Deus, ele só quer instituir governos, quer orientar, melhor falando, orientar e instituir num sistema democrático como o nosso, governos que façam bem ao povo. E eu vou dizer, olha o que eu vou dizer aqui, eu pendo mais para a direita, olha o que eu vou dizer, seja direita, seja esquerda. Peraí, temos que pôr tudo na balança, gente. Tudo bem que um lado, na minha opinião, tá? Com todo respeito ao que penso diferente, por favor, penso que um lado foi muito mais perverso do que o outro. Hoje, ambos são muito perversos. Por isso que você é prudente, o que eu já considerei. Confesso, eu pendo mais para o socialismo, minha cara quedinha. Não, eu pendo mais para a direita, sabe? Eu gosto da ordenação, liberdade individual. Poxa, todo mundo quer liberdade, poxa. Mas a suma da excelência histórica pendeu um pouco mais para a direita. A esquerda, quando nasceu na Revolução Francesa, ela cuidou da questão dos necessitados, de assistência social. Gente, a Europa, os Estados Unidos, pode não parecer que não tem assistência social, me desculpe. Não pense que lá... Quantos estrangeiros ilegais estão lá e ficam lá e não saem? Será que o povo americano é tão ruim assim? Eu não conheço, não tenho contato com nenhum ilegal. Não tenho. Se eu tivesse, eu não deixaria de ser amigo, entendendo a situação da pessoa. Mas eu diria, sai, volta para o seu país de origem, em nome de Jesus, meu filhinho. Mas aí o que eu quero falar das eleições, que é um ato profético nas eleições, e ato profético é qualquer ação que seja profética. Então, uma ministração da palavra, ela é de caráter também profético. Tá? Não é só falar línguas, isso é só profetizar. Deus manda te dizer. Também isso. Né? A simbologia, né? Os mistérios de Deus, tudo isso. Mas eu estou aqui ensinando, estou aqui ministrando algo simples. A minha intenção é essa. É ser o mais didático com vocês. Vamos lá. Como Nero morreu? Aqui no site seustory.com, olha só. Assassinato de Nero. O imperador romano Lúcio Cláudio Nero nasceu em 15 de dezembro do ano 37 e morreu em 9 de junho de 68. No final do ano 67, ou princípios do ano 68, Caio Júlio Víndice, governador da Gália Lugdunense, rebelou-se contra a política fiscal de Nero. O imperador enviou Lúcio Virgínio Rufo, governador da Alemanha Superior, para sufocar a revolta, e Víndice, com o objetivo de procurar aliados, pediu apoio a Galba, governador da Espanha Tarraconense em português. Virgínio Rufo, no declarado inimigo público. Acabou sendo declarado. Virgínio Rufo, no entanto, derrotou Víndice e este suicidou-se. Galba, por sua vez, acabou sendo declarado inimigo público. Nero havia recuperado o controle militar do império, mas em contrapartida foi utilizado por seus inimigos em Roma. Em junho de 68, o Senado votou que Galba fosse proclamado imperador e declarou Nero inimigo público, utilizando para isso a guarda pretoriana,
que havia sido subordinada. Ante esta situação, Nero fugiu e pediu a um de seus secretários que o assassinasse com uma faca. Depois de sua morte, o império desapareceu numa série de guerras civis conhecidas como o Ano dos 4 Imperadores. Olha só como Deus trabalha a favor dos seus em toda a história. Deus permite subir. E muitas das vezes Deus coloca no poder. É nesse sentido que é instituir autoridade. Para que a pessoa caia e não se levante mais. Pela sede louca de poder. Vou falar uma coisa bem séria aqui. Com todo respeito aos meus amigos pastores, que querem repetição de políticos antigos lá no poder maior, como presidente, como governador, pelos frutos os conhecereis. Pelos frutos os conhecereis. Já não está evidente que os frutos podres estão aí, os frutos da carne estão aí a todo vapor? Não ficou evidente isso, minha gente? O que Deus precisa mostrar mais para vocês? Eu quero frisar isso. Gente que disse que Lula, cuidado, não é a esperança do Brasil. Não é a estrela. Essa estrela vai cair. Ele vai perseguir a igreja. Se lembra? Eu me lembro muito bem. Eu voltei nessa figura 2 vezes. Eu fui um dos que permitiu o PT se institucionalizar através da arte do engano. Mas eu sigo uma ideia de intervenção cívico-militar, porque o nosso exército não é como Venezuela. O alto escalão dos militares da Venezuela são cubanos. Vocês entenderam por que os mais médicos cubanos precisaram ser expulsos daqui? Pessoas como eu deram a cara a tapa aqui na internet. Eu não tenho tanta expressão, mas muitos outros eu fiz parte desse coro. Eles não têm necessidade de ficar aqui, eles são guerrilheiros. Dito e certo, estão lá na Venezuela. Estão lá na Venezuela matando o povo venezuelano. Entenderam? Quando eu digo que o Brasil, que esses entreguistas estão entregando o Brasil para nações inimigas, aí estão me chamando de maluco. Porque eu declaro ser intervencionista. É porque o nosso exército brasileiro, de Caxias, é como a guarda petroliana, que delimitava o poder perverso dos imperadores. Está entendendo a enorme diferença? No âmbito humano, não estou falando no âmbito profético aqui. A gente tem que ver a nossa história, a nossa essência. Por isso que volta e meia eu estou falando que não deveria ter essas eleições. Não deveria. Não deveria. E quem sabe não terá na última hora. Mas vai ter. Vai chegar depois de amanhã. A gente vai dar lá para digitar o número 17, 51, 13, 12. O número que você quiser. Mas os frutos já estão muito evidentes para você ficar com dúvidas do que Deus quer para o Brasil. Oi, Edna, graça e paz. Agora sim, diz o Senhor, eu já mostrei, já usei meus profetas, já dei nome aos bois, e vocês ainda estão duvidando? Assim dizer o Senhor dos Exércitos. É uma última chance. É uma última chance que eu estou lhes dando.
Aramanas, Recantalamanás, Aramanas. E Caramanalabalabatcheriquinibias. Mas os de coração, os de serviço dura, estão sob eles a operação do engano, porque escolheram a mentira. Ei, Caramanarash, linhanas. Ei, Caramarash. A minha bênção vos dou, mas escolhei seguir a luz. Coloca azeite lá na lâmpada. Coloca mais, porque vai apagar e vai precisar de novo. Para se proteger das intempéries da noite que está vindo sobre o Brasil. Porque vai subir o que o povo quis. Mas não vai ser mais esse Brasil. Vai vir mais lágrima. Vai vir mais lágrima. Vai, oh Deus, o Senhor está falando, vai vir mais lágrima. O brasileiro ainda não se arrependeu dos seus pecados. Não mesmo. A corrupção ainda continua a todo vapor. Lembra-se que eu já falei aqui, ainda vai vir mais revelação de corrupções. Vai vir mais escândalo. A ferida ainda vai ser exposta à carne viva. Ainda está superficial. E tem que subir a um governante que seja instrumento de Deus. Mas o Senhor me mostrou em visão, quando eu estava tomando banho, escovando os dentes, o clamor de cristãos brasileiros, sérios, pedindo avivamento. Aviva-nos, Senhor, é a nossa petição. Avivamento, gente, primeiro tem que vir com um derramamento de sangue. Já não está acontecendo derramamento de sangue no Brasil. Já não está havendo um clamor contra a violência no Brasil. Para que haja vida, e vida em abundância. Não é só vida financeira, é vida de gente. Futuros missionários, futuros obreiros, futuros ministros do Evangelho, futuros brasileiros que hoje estão no mundo do crime, a serem conquistados. Deus quer te dar discernimento e luz. O Espírito de Deus está disposto a te falar. Bem claro, para muitos que ouviram essa live aqui, Deus já revelou. Mas não vai ser um governante tão benevolente. Vai ter que ser um governante que combata. Eu não estou citando nomes, porque eu ainda não sei quem vai ser. Quem vai subir. Não sei. Mas Deus vai atender o clamor da verdadeira igreja no Brasil emergente, que luta contra esse sistema. E que eu, Josenberg, não acredito nesse sistema satânico. Mas Deus já levantou aí. Vejam no Brasil, no canal do YouTube, Brasil Paralelo, a Operação Antifraude. Vá lá no YouTube e pesquise. Parece que depois de 4 dias vão expor se houve ou não as fraudes. E aí virá, através da manifestação do Espírito do Senhor, assim diz o Senhor, do meu Espírito, de revolta contra a corrupção. Porque o anticristo está vindo aí. A esperança do mundo está vindo aí.
O iníquo vai ser revelado. O iníquo vai ser revelado. E aí, mas, já sabe, a grande tribulação só começou. Começou, estamos nos prenúncios. Ainda virá, tá? Ainda virá, ainda vai acontecer. E aí eu creio, Deus não está me mostrando isso, tá? Na minha análise bíblica, é no meio do burburinho da tribulação é que a igreja vai ser arrebatada. Eu sigo mais essa linha. Depois de muita pesquisa, ainda continuo pesquisando isso aí. Eu tenho que ler e reler muito. Tá? Mas é o seguinte, o que Deus quer instituir é um governante mais justo. Porque o Brasil é o país com o solo mais rico do mundo. Então precisamos ser uma nação muito forte. Como Roma foi forte para estabelecer o quê? Paz e justiça. Com todas as atitudes perversas desse império, Roma instituiu o quê? Justiça e paz no mundo conhecido daquela época. Com todas as violações de direitos humanos que você quiser chamar, que Roma fez, que Roma roubou dos povos. Mas foi ou não foi autoridade instituída pelo Senhor? Ou Paulo está mentindo? Porque Roma também teve o seu lado benevolente. Brasil, ainda estás em trevas, ainda. Mas a luz está emergindo. São esses os cristãos que Deus está ouvindo e recebendo esses sacrifícios de oração, de jejum e de renúncia. Olha, tem cristão que está perdendo emprego por causa disso. Só para viver de oração. Porque Deus assim ordenou. Alguns Deus vai tirar, vai sai. Eu vou te sustentar agora. Joelho, vai para o joelho. O seu trabalho, você não fez a sua parte. Deus também terminou relacionamentos que estavam afastando grandes servos com muita unção da presença dele. Aí Deus, vou acabar aqui. Pá! Terminou. Namoro, noivado, até mesmo casamento. Porque casamento que trevas e luz não tem comunhão, tá, gente? Tá entendendo o mistério? Tá entendendo aí? Deus confirmando que está com você nesse negócio. Você está entendendo o propósito? O propósito do eterno para o Brasil. Estamos numa terra que mana leite e mel, literalmente. Temos 3 safras de grãos por ano, gente. Aonde tem isso no mundo? Temos a maior produção de proteína animal, minérios vitais. É isso que eu quero ver, a presença de Deus. Como nos abençoou e como somos um povo tão ignorante. Povo louco e ignorante, como o povo de Israel, no contexto que Moisés falou. É um povo que ignora conhecer a palavra de Deus. A palavra, né? A Bíblia, as Escrituras, a revelação escrita do Senhor, assim como a palavra profética, que é a palavra rema, a continuidade da palavra de Deus para o nosso tempo. Então, em Romanos 13, era o império de justiça, de paz e de ordenança. Quando o imperador resolveu perseguir, aí Deus, espera, não é isso que eu tenho. Aí Deus orquestrou ali tudo e se levantaram contra. Deus faz isso, gente.
Então, o que subir a esse governo, o Brasil que você conhece vai ter que cair para poder levantar. Tá? Tá entendendo bem que a vontade do Senhor é essa? Tem que cair. Tem que cair do pedestal, Brasil. Tem que cair do pedestal. Tá? Evangelho é isso. É palavra de espada. É palavra de alerta. É a verdade que traz dores para mim e para você. Porque prosperidade vinda de Deus não vem antes sem uma limpeza ética. Para isso vir a ser uma limpeza moral e autenticamente moral e justamente moral. Tá? Ouça bem tudo que foi falado aqui e o que o Espírito de Deus vai te orientar até domingo. Tá? E pode ver surpresas. Fiquem atentos também a isso. Um beijo no coração. Edna, eu não falei com você porque eu estava aqui ligado com o Senhor. Tá? Mas você é minha amiga e parceira. Deus te abençoe. E a você que assistiu também, tá? Falando para todos, tá? Um abraço.